Olá, caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula. O tema dessa conversa é a oratória 3D e para nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto, estou acompanhado com o professor Adriano, que é um expert nesse assunto, já trabalha com o tema de oratória há bastante tempo. Vou deixar para ele se apresentar naturalmente. Professor, muito obrigado por aceitar o convite. Obrigado, professor. Eu quero agradecer o convite de poder estar aqui batendo um papo com os alunos, falar sobre esse tema muito importante que é a oratória e que coloca medo em muita gente. Eu sou administrador por formação, tenho algumas pós-graduações, tenho mestrado e trabalho com oratória já há mais de 10 anos. Em diversos níveis, para diversos públicos, desde aquele aluno que está começando a vida acadêmica, que quer aprender a falar em público para apresentar o seu TCC, até candidatos a cargos eletivos. O rapaz vai ser candidato a vereador, a deputado. A gente trabalha com esse pessoal também. E todos eles têm medo. Todos têm medo. E eu, pautado na sua experiência, na sua vivência dentro desse tema, gostaria que você comentasse aqui com a gente qual a importância dessa habilidade nos dias de hoje. É extremamente importante. Falar em público é extremamente importante. Isso é importante para todos os níveis. Não só para o nível acadêmico, de você fazer boas apresentações em sala de aula, como também para você fazer boas apresentações no seu trabalho, na sua vida profissional. Às vezes, você vai ter uma oportunidade de apresentar uma ideia e vai perder ela por medo. Saber como se apresentar, como falar, como ser relevante é muito importante no dia a dia de todas as pessoas. Ninguém vive sozinho. As pessoas interagem com as outras. No ambiente corporativo, então, isso acontece o tempo todo. Bacana. E quais são as dificuldades, né, pautado lá no seu treinamento, que há anos vem trabalhando, quais são as dificuldades que as pessoas apresentam ao chegar no treinamento? É interessante. A pessoa às vezes vem para o treinamento, 12 horas de treinamento, 18 horas de treinamento, 24 horas de treinamento, e a pessoa pensa que vai ficar sentado na carteira, na cadeira, só escutando eu falar, eu dar dicas de oratória. Não, na realidade a pessoa vai falar durante o curso todo, desde o primeiro dia. E é interessante que a maior dificuldade é exatamente essa, levantar da cadeira, ficar em pé na frente dos demais colegas para se apresentar. Na apresentação a gente já nota como as pessoas travam para falar o nome, a idade, onde mora, onde trabalha. As pessoas já travam aí. Por quê? Tem medo do olhar do outro. Muito interessante, tem medo do que está sendo avaliado. E a oratória, de uma forma geral, ela é uma habilidade que nós não nascemos com ela, né? Vamos dizer assim, a gente não nasce sabendo ser orador. É uma habilidade que precisa ser desenvolvida. Exato. O que acontece? Às vezes as pessoas confundem. Acham que porque uma pessoa fala bastante, ela vai ser um bom orador. Não. Isso é o outro extremo da oratória. Tem gente que fala demais e fala mal. Também precisa aprender as habilidades de oratória. Tem gente que é mais falante, não quer dizer que é melhor orador. Não é isso. Tem gente que talvez tenha menos timidez, que vá à frente dos grupos e que se apresente, que fale, mas também não quer dizer que faça isso da maneira correta. Oratória você desenvolve. E é interessante que quanto mais você usa, melhor você fica. É igual andar de bicicleta. Ninguém aqui nasceu sabendo andar de bicicleta. Como ninguém nasceu sabendo falar também. Tudo isso nós aprendemos e nos desenvolvemos com o tempo. E é bacana. Oratória é exatamente isso. Aprende praticando. Aprende praticando. Não tem pra onde correr, né, professor? Não tem como correr. Eu até brinco com o pessoal. Olha, você frequenta uma igreja? Vai lá na frente falar na igreja. A pessoa, mas eu vou lá falar na frente das pessoas. Vai tranquilo. Trabalha numa empresa, precisa dar um recado, às vezes tem uma apresentação da sua empresa. Vai lá, 2 minutinhos, 3 minutinhos, dá o recado para todo mundo. Sem medo. Aí você vai dizer, professor, mas meu colega lá vai me olhar meio estranho. Será que seu colega tem coragem de ir lá na frente também? Fica tranquilo. Vai lá e se apresente. Bacana. Professor, o processo do desenvolvimento dessa habilidade, ela passa por algumas etapas, né? Por exemplo, um autodomínio, um autoconhecimento, quem é você, que habilidade que você já possui, o que precisa ser aprimorado, o que talvez te causa essa dificuldade de falar em público, né? Então esse autoconhecimento ele é muito importante, essa reflexão é muito importante.
Outras etapas também existem, planejamento da fala e depois propriamente falando, a apresentação em si, fazendo uso das técnicas, né, de postura corporal, da linguagem e N recursos que nós temos. Eu gostaria que o professor comentasse, então, sobre esse processo como um todo do desenvolvimento dessa habilidade da oratória. Exato. Eu vou comentar aqui, eu vou falar da minha primeira experiência para valer de oratória. Isso, há muitos anos atrás, quase na época dos dinossauros, eu fazia parte de um grêmio estudantil e fui convidado para ir para uma cidade aqui do Paraná, para um congresso nacional estudantil. E me deram um microfone para falar em público. Eu, com 13 anos de idade, para falar para um público de quase 5.000 pessoas. Eu tremia demais. Não estava preparado para aquilo. Alguém me colocou lá no palco e falou, fala. Eu quase morri. A partir daí que eu vi a importância de se falar em público. Foi traumatizante, mas não me impediu. O que acontece? As pessoas têm que se conhecer. O autoconhecimento é importante. Eu tenho medo. Por que eu tenho esse medo? Ah, eu tenho medo porque estão me avaliando. Ah, eu tenho medo porque tive uma experiência ruim no passado, tenho algum trauma, que eu falei alguma coisa errada, alguém riu. Olha, você tem que tratar isso. Fica tranquilo, se é algo do passado, fique tranquilo, está lá no passado. Não vai mais te fazer mal. Se você tem medo de que outros estejam te avaliando, fique tranquilo também, você está sendo avaliado o tempo todo. As pessoas te observam o tempo todo, assim como você também observa as pessoas o tempo todo. Pensa comigo, se você trabalha, você observa as pessoas no seu trabalho. Você sabe quando o cara chegou cansado, você sabe quando seu colega de trabalho está feliz, quando ele tomou a bronca do chefe, inclusive o chefe, a gente sabe quando o chefe está de mau humor. Quando ele está bem ou não. A gente olha para ele e já sabe. Nós estamos avaliando as pessoas e elas fazem o mesmo conosco. Quando você está na frente de uma turma ou de um público, é a mesma coisa. Eles também estão te olhando da mesma forma. E aí você tem que perder o medo, ou nem perder, controlar esse medo, que o medo faz parte, e fazer a sua fala. O que acontece? Você tem que prestar atenção em algumas coisas. Sua postura física. Se você fica tenso ali, aquele negócio, ombro travadinho, cara de tensão, isso vai te prejudicar. Você vai ficar mais nervoso ainda. Então, relaxa os ombros, controla a sua respiração. Faz isso até antes de você começar a sua apresentação. 2 minutinhos antes, respira devagar, profundamente, limpa a sua mente dos medos e vai para a apresentação. Cuida dos seus tiques nervosos. Tique nervoso é um negócio fantástico. A pessoa fica tremendo a perna, por exemplo. A pessoa fica ali todo tremendo e isso vai te deixando mais ansioso ainda. Você precisa se controlar. Porque tem um detalhe, o público vai perceber. A gente percebe quando alguém está ali mexendo a perna, balançando a perna de uma maneira incontrolável. Controla, fique tranquilo. Coloque uma vestimenta que vai te ajudar a transmitir a mensagem. Isso é muito importante. Por quê? Porque a roupa também comunica. Tudo comunica, não é mesmo? Pensa você, quando você está usando a camiseta do seu time, você está comunicando o quê? O amor ao seu time, não é mesmo? Quando você vai fazer uma apresentação em público para, sei lá, 200 pessoas, se você se vestir de uma maneira que seja muito diferente do que as pessoas estão esperando, você não vai ganhar esse público. O exemplo é muito simples. Imagina que eu estivesse aqui hoje conversando com vocês, usando uma calça jeans rasgada, usando um colete dos Hells Angels, né, de motoqueiro, com o braço todo tatuado, com a tatuagem no rosto, talvez melhorasse até o rosto, uma tatuagem no rosto. Um brincão, um piercing, para falar de oratória. Provavelmente você ia olhar e achar estranho de início. E a minha mensagem tem que ser tão relevante, tão boa para você, para superar o primeiro impacto visual que você teve. Isso acontece, nós somos assim. Então, se prepare, postura adequada, vestimenta adequada, pensa no assunto que você vai trabalhar. Porque as pessoas têm medo? Porque não conhecem o assunto, não conhecem a si mesmo e porque estão ali com medinho de ser avaliados. Você vai falar de algo? Você estudou sobre esse assunto? Estudou para valer? Você conheceu o seu público para quem você vai falar? Uma coisa é você conversar com seus amigos sobre um assunto corriqueiro do dia a dia. Outra é você falar de um assunto que eles não conhecem, que você vai precisar explicar para eles. Outra coisa diferente ainda é você pegar esse mesmo assunto
e falar sobre ele para pessoas que entendem desse assunto, que estudam esse assunto. Aí você vai ter que se aprofundar um pouco mais, vai ter que usar até mesmo um linguajar que seja mais comum para aquelas pessoas. É importante, porque pensa comigo, se eu usar uma linguagem que você não entende, se eu usar palavras que não fazem parte do seu vocabulário, minha mensagem não vai chegar até você. Ela vai se perder. Você vai distrair e vai fazer outra coisa. Bacana. E essa ideia do planejamento, ela é muito importante Sim. na fala, né? Até no nosso livro eu trago uma passagem que nos diz que 30% do sucesso do orador depende do planejamento. Então você se conhecer o tema que vai falar, se aprofundar, fazer um mapeamento de qual vai ser o seu roteiro, enfim, são detalhes importantes a ser pensados antes, durante e depois a fala. Professor, gostaria que você comentasse sobre a importância do planejamento, o que deve ser considerado nesse momento, né, na hora de planejar a fala, e também na sequência, como que você pode conseguir a relevância frente ao público, como você pode ser relevante, colocando aqui de uma outra forma, como que você pode ser relevante frente a um público que está sendo impactado por muitas informações ao mesmo tempo? Olha, planejar a sua fala é muito importante. Por quê? Todo mundo vai ter um tempo mínimo e um tempo máximo para falar. Você tem que saber quanto tempo você tem para falar, quantas pessoas vão falar antes de você e depois de você, para que público você vai transmitir essa mensagem, qual é o seu objetivo com essa mensagem, o que você quer que as pessoas levem embora. Olha, se você tem 20 minutos para falar, se prepare para falar com no mínimo 18, no máximo com 22. Se tem outras pessoas que vão falar antes de você, é importante você pensar como que funciona o evento. Às vezes você pode participar de um evento que se a primeira pessoa usou um tempo maior, usou 2 minutos a mais, o seu tempo vai diminuir em 2 minutos. E você tem que se planejar para isso. Você tem que saber como vai ser sua fala, você vai começar dizendo o quê? Qual vai ser o gancho que você vai usar? Qual é a sua estratégia para os seus 2 primeiros minutos para chamar a atenção do público? Para fazer também você relaxar. Como você vai usar ele? Use se apresentando, conta uma história, faça um link com as pessoas logo no início. Importante isso. Como você vai desenvolver a sua fala? O que você está vendendo para essa pessoa? Isso é importantíssimo. Se eu vou planejar a fala, eu tenho que deixar um tempo maior para aquilo que é mais relevante durante a minha fala. Você não pode levar uma vida falando, olha, eu sou o Adriano, eu nasci aqui em Maringá no ano de 1900, e contar a sua vida até os 40, 50, 60 anos de idade. Não. Seja sucinto naquilo que não é relevante. Aquilo que for relevante, você pode se delongar um pouco mais. Mas é importante você pensar no fechamento da sua fala também. Porque também não adianta você falar um monte e não deixar um recado, não deixar um desafio, não chamar a atenção das pessoas. Com relação a ser relevante, é um desafio. Hoje em dia é um desafio. Qualquer um de nós. Você pega o seu smartphone e você vai ver informações de todo mundo. Algumas mentiras muito convincentes, algumas verdades que não parecem verdades, alguns assuntos pessimamente trabalhados e outros trabalhados de formas brilhantes. Como é que você vai ser relevante? Você vai ser relevante tratando o seu assunto de uma maneira que ele transforme a vida de quem está ouvindo. A sua ideia qual é? É chamar a atenção do seu público para o assunto. Seja ele qual for, independente do assunto. Você tem que chamar a atenção do público. Como é que ele vai sair da sua palestra? O que ele vai levar para casa disso? E para você ser relevante, você primeiro tem que ser convincente, tem que ser autoconfiante. Se você não tiver confiança no que está falando, ninguém vai confiar no que está escutando. Você pode ter certeza disso. Segundo, de onde você tirou as informações que você está dizendo? Ah, é da sua opinião? Se você for um expert no assunto, a sua opinião é muito, muito valiosa. Se você não for um expert no assunto, eu não tenho condições de falar de medicina. Eu não tenho condições de falar para você que achei a cura da calvície. Mesmo porque você me olhando já sabe que eu não achei. Não é mesmo? E eu não sou expert no assunto. Não vai ser relevante. Agora, eu posso falar de alguns assuntos, na área de gestão, na área de comunicação, porque eu entendo deles.
aí você começa a ter peso no que fala. Ah, mas você não é expert, você não está dando a sua opinião, você está demonstrando dados de estudos de outras pessoas. Ótimo, traga essas informações. Tome cuidado com os slides que você vai fazer. Não adianta também você trazer um monte de informações e ficar lendo 1 quilômetro de slides. Não faça isso. Use tópicos, seja sucinto. Slide não é para ser bengala para você. O slide é um apoio. E tem um detalhe, eu costumo dizer que o recurso não é o curso. Se o slide pifar, você tem que ter condições de transmitir a mensagem sem ele. A gente vê gente, inclusive, né, vou falar aqui, nós tivemos até alguns professores que não conseguem. Não temos professores assim nessa casa. A gente sabe que por aí tem alguns que não conseguem dar aula sem slide. O recurso é só isso, um recurso. O importante é a sua mensagem. O recurso, ele serve de apoio para ilustrar, trazer uma imagem, né, e reforçar aquilo que está sendo falado. Não pode ser o curso em si, como o professor menciona. Né? Durante a escrita do livro, professor, eu trouxe algumas ideias até para reforçar esse conceito da relevância, trazer o engajamento, né, provocar o engajamento do público, a concepção da oratória em 3 dimensões. Perfeito. E aí a gente apresenta ali um conceito basicamente envolvendo um despertar de diferentes sentidos do público, né? Não só uma fala, vamos dizer assim, linear, mas também que você possa trazer uma história, como o professor já colocou, né, que é o storytelling, que é um recurso tem sido muito falado hoje. Gostaria que o professor comentasse rapidamente sobre a importância de você diversificar o contexto e as técnicas utilizadas. Sabe, todas as pessoas têm características próprias. Nós não somos iguais. Graças a Deus, não somos iguais. A neurolinguística traz que as pessoas podem ser visuais, podem ser auditivas ou sinestésicas. Se você está fazendo uma apresentação e está usando só exemplos visuais, lindas suas imagens, mas você não chama atenção para os outros 2 fatores, para o sinestésico e para o auditivo e o sinestésico vão perder muito da sua apresentação. Então você tem que ter gatilhos. O professor, inclusive, cita no livro alguns gatilhos, algumas frases que podem chamar a atenção das pessoas. Vou dar um exemplozinho básico, né? O visual, você pode usar aquela expressão. Dá uma olhadinha nesse slide. Veja o que eu vou te dizer. Olha só que legal. Veja o que eu vou te dizer. Parece que está errado, mas na realidade você está chamando atenção para essa pessoa que tem sua característica como visual. Quando você fala para alguém, preste atenção no que eu vou dizer agora, você está chamando está chamando auditivo para a conversa. E quando você falar assim, sinta comigo aqui a importância desse assunto, você está chamando o sinestésico para a conversa. Olha, gente, parece besteira, mas não é. As pessoas precisam ser chamadas. Você precisa despertar isso. Tem pessoas com quem você vai conversar, você vai estar numa apresentação, que ela está pensando racionalmente. Você vai ter que trazer aspectos racionais da sua fala. Claro que vai. Só que outras, você recebe uma chamada maior emocional. Então você vai ter que ter um aspecto na sua fala que faça um apelo emocional. Enquanto outros talvez estejam preocupados com a religiosidade, estejam num outro nível, transcendental. Você vai ter que trabalhar isso também. Você vai falar, pô, mas é difícil isso. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Mas não é tão difícil quanto você pensa, é uma questão de você se planejar. Quando a gente fala planejar fala, planejar os slides, planejar o texto, planejar o assunto, você tem que planejar isso também. Como você vai falar com as pessoas? É muito diferente. Preste muita atenção. Baixa aí no seu computador uma palestra sobre física nuclear para físicos nucleares. E assiste 10 minutos dela. Você vai ver que é extremamente racional. Pega uma pregação de um padre, de um pastor e assiste 10 minutos. Você vai ver que é bem religioso. E pega um guru que fale sobre o amor, por exemplo. Você vai ver que é sentimental. Eles estão falando para públicos específicos. Mas o que acontece? Quando você está numa palestra aberta ao público, você não está com um público específico, você pode estar com os 3 públicos ao mesmo tempo interagindo com você. E é importante que você saiba como conversar com elas. Por isso, as 3 dimensões são extremamente importantes. Legal, professor. Para a gente fechar a nossa conversa, poderíamos continuar aqui mais algumas horas conversando, porque o assunto é legal, o assunto
é instigante, é interessante, mas feliz ou infelizmente precisamos concluir. Gostaria de pedir para que deixasse algumas dicas para o nosso aluno, para que ele possa desenvolver aí um autoconhecimento, o que ele pode fazer no seu dia a dia para aprimorar a habilidade de oratória. Perfeito. Então, você que está me escutando, você que está me vendo, você que está aí prestando atenção nessa aula, algumas dicas para você utilizar no seu dia a dia. Não só em sala de aula, mas no seu dia a dia da sua vida pessoal também. Primeira delas, se exponha. Fale. Não fique guardando as coisas. Às vezes a pessoa tem uma boa opinião sobre um determinado assunto, mas tem medo de dar a sua opinião. Dê a sua opinião. Mas dê a sua opinião de forma clara. Pense antes de falar. A gente fala muito dos vícios de linguagem. Por que existe vício de linguagem? Porque a pessoa não presta atenção no que diz, não presta atenção no que está falando, no que sai da boca. Você raciocina as frases que você diz? Faz o teste. Quando você está conversando, você raciocina a frase que você vai dizer ou a frase simplesmente sai? Quando a frase simplesmente sai, aparecem os nes, os tas, os o tipo assim, que é para preencher as lacunas que você não pensou na hora de formar a frase. Então, pense antes de falar. Pense na frase mesmo que você vai dizer. Vai ser penoso no começo, mas depois você vai aprender. É igual dirigir. Quando você começa a dirigir, você tem que saber ali que vai engatar a primeira marcha, tem que olhar para o câmbio, tem que olhar para a alavanca de seta. Depois que você treina, vai no automático. E falar em público também é assim. Treine em casa. Fale em voz alta. Vamos pensar que você está meio maluco, mas fique tranquilo. Você pode falar para a pessoa que está apenas treinando a oratória. Treine mesmo. Preste atenção de como as palavras saem pela sua boca. Perceba se elas estão saindo corretamente, se você não está comendo alguma letra, se você não está colocando uma letra a mais, se o som está correto. Preste atenção na entonação da sua voz. Durante uma apresentação, você vai querer passar emoção para o público, você tem que trabalhar em entonações diferentes. Ora falar mais alto, ora falar mais baixo, ora falar mais grosso, ora falar mais fino. Você vai ter que definir isso de acordo com a sua apresentação, que você quer transmitir a sua mensagem. Preste atenção na sua postura física. Isso é muito importante. Que o corpo também fala. Não adianta a sua palavra, as suas palavras estarem saindo da sua boca, transmitindo uma mensagem bacana, e o seu corpo está dizendo outra coisa. As pessoas vão prestar atenção no seu corpo, na sua postura física, no seu rosto. Olhe para as pessoas quando você conversar com ela. Vai conversar? Olhe para elas mesmo. Vai se apresentar? Olhe para elas. Tem uma dica antiga que dizia o seguinte: mira num ponto lá no fundo da sala e olhe fixamente para aquele ponto enquanto você fala. Faz o teste. Você vai ficar parecendo um zumbi. Olhe para as pessoas. Você não precisa ficar olhando 5 minutos para o seu interlocutor, mas olhe para o seu público, beleza? Outra coisa, interaja com ele. Fale de coisas que fazem parte do cotidiano das pessoas para ser relevantes para elas. Coisas que vão trazer uma novidade ou que vão trazer mudança de vida para essas pessoas. Ah, mas estou apresentando um trabalho em sala de aula. Você acha que um trabalho apresentado em sala de aula não pode mudar a vida do seu colega? Pode. Que se você apresentar mal, ele pode ir mal na prova por sua culpa. Já vai complicar a vida dele. Treine sempre. Se você puder fazer um curso de oratória agora, no seu primeiro ano de faculdade, faça. Por quê? Se fazendo o curso agora no primeiro ano, você vai poder treinar durante os outros 4 anos, durante os outros 5 anos. Quando você for apresentar o seu TCC, você vai estar voando baixo. Se você não fizer isso agora, deixar para fazer o curso de oratória lá no final, tudo bem, você também vai aproveitar. Só que você vai ter praticado bem menos. Não perca a oportunidade de praticar oratória. Oratória, quanto mais você pratica, melhor você fica. Olha, ficou boa frase. Quanto mais você pratica, podemos fechar assim, né? Podemos fechar assim. Professor, muito obrigado. Viu? Luciano, muito obrigado. Agradeço o convite, agradeço ao aluno de Cesumar também por ter me convidado. É realmente um prazer estar falando sobre esse assunto que é importantíssimo na vida dos outros. Legal. E o bacana de ouvir o professor Adriano falar é que você sente que realmente ele vive isso, né? O professor não teve um vício de linguagem aqui na fala dele. Muito legal, né, pessoal? Professor, mais uma vez, obrigado, tá? Vamos fechar com a frase.
oratória, quanto mais se pratica, melhor fica. você fica. Isso aí. Pessoal, vamos fechando então aqui a nossa aula e agradeço a atenção. Espero que o conteúdo apresentado tenha sido relevante para você, que você possa a partir de agora olhar para esse assunto de uma maneira diferente, tá bom? Ficamos por aqui. Um forte abraço, sucesso, prosperidade.